Passado o recado, eu gostaria de convidar a igreja para o texto de hoje, que está em Mateus. Mateus capítulo 6, nós leremos os versos 25 a 34. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Assim diz a palavra de Deus nesta noite. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Deus, é a tua palavra, inspirada, inerrante, infalível, suficiente para todas as épocas. Ó Deus, nós somos pequenos diante da grandiosidade deste ensino que está no texto que lemos. Por isso nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, a fim de que entendamos a tua mensagem para a tua igreja no dia de hoje. Assim, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 11 de setembro de 2001. Uma data que marcou o mundo. A data onde terroristas lançaram aviões contra as Torres Gêmeas. Certo pregador foi convidado num programa famoso nos Estados Unidos, de um apresentador chamado Larry King. O pregador era o John MacArthur. Foi convidado e, sem mais delongas, o apresentador disse para o John MacArthur: qual é a lição que nós tiramos do 11 de setembro? MacArthur foi enfático e disse: a lição é que todo mundo vai morrer e você não está necessariamente no controle de quando. Todos nós vamos morrer e não estamos no controle de quando. A morte, ela é inevitável para todos nós. Crianças que gozam de vigor e de saúde, saiba que daqui 100 anos você não estará mais entre nós. Ninguém aqui estará. Daqui 100 anos, todo este bairro será outro. Porque a morte, ela é inevitável. Todos nós passaremos por ela, se o Senhor Jesus não vir antes. Às vezes, nós sentimos o cheiro da morte. Parece que é algo iminente. Nós passamos recentemente, estamos ainda no processo de pandemia global, coronavírus. Quantas pessoas ficaram ansiosas? Quantas pessoas deixaram o medo tomar conta do coração? Veja, a morte, ela é uma realidade e traz essa sensação de medo e de estagnação para nós.
eu trouxe alguns números para que você reflita sobre esse assunto. Veja, 1 bilhão de pessoas já morreram em guerras. 1 bilhão de pessoas. 60 milhões de pessoas morrem todos os anos. 15 milhões morrem de doenças cardíacas. 10 milhões morrem de câncer. 15 mil crianças morrem todos os dias no mundo. 4 mil pessoas morrem por acidentes rodoviários, de trânsito. 50 milhões de pessoas morreram na epidemia da gripe espanhola em 1918. E a pior de todas, a peste negra, em 1300, morreram cerca de 75 milhões de pessoas. Eu estava lendo um relato da peste negra, é assustador. Maridos abandonavam as suas esposas quando essas eram infectadas, e esposas abandonavam seus maridos quando estes eram infectados. Pais abandonavam seus filhos. Eu li um relato de um cobrador de impostos da época, tem um documento até hoje guardado, que ele dizia que pelas manhãs passavam grandes carroças recolhendo os corpos que havia dentro das casas por conta da peste negra. Irmãos, a morte, ela é real e por vezes nós sentimos o cheiro dela de perto, principalmente quando nós estamos ou em guerra, ou sofrendo alguma doença, ou alguém da nossa família morre repentinamente, e a gente pensa, será que eu posso ser o próximo? Como estão os meus exames? Será que estão em dia? Ou quando nós temos uma pandemia global, a morte tende a nos trazer medo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é, quando a morte, a saúde parece que não vai bem, os recursos parecem escassos, como que nós reagimos? Como que nós exercitamos uma plena confiança em Deus? E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. O nosso texto do Sermão do Monte, no capítulo 6, nós já falamos que Jesus, o tema de Jesus no capítulo 6 é a nossa comunhão com Deus. E para isso Jesus vai mostrar os 3 inimigos que atrapalham essa comunhão entre Deus e o seu povo. Primeiro inimigo, a hipocrisia. E contra ela nós somos chamados a exercitar uma vida de sinceridade, sem máscara. O segundo inimigo é o mundanismo, o amor a este mundo e as coisas materiais. E contra isso nós vimos no último sermão no Sermão do Monte, sobre o capítulo 6, que a resposta a isso é a lealdade aos valores do reino. E hoje nós veremos o terceiro inimigo, a saber, a ansiedade. A ansiedade, ela tende a corroer o seu relacionamento com Deus. E é interessante que o nosso texto, no verso 25, ele começa, por isso vos digo, é por esta causa. Ou seja, é uma conjunção de causa e explicação ao que Jesus disse anteriormente. Jesus disse, olha, vocês não podem ter um relacionamento com Deus apegado aos bens materiais. Vocês não podem ter um relacionamento com Deus tendo no coração os tesouros que são transitórios. Vocês devem olhar para o céu e buscar as coisas celestiais, que nenhum ladrão, nenhuma praga pode destruir. Porque no dia que você colocar no seu coração o amor às coisas do mundo, a sua visão da realidade será distorcida e você será um escravo de Mamon, do dinheiro e não de Deus. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja como está ligado. A ideia é o seguinte, alguém poderia estar na multidão e perguntar para Jesus, tudo bem, Jesus? O Senhor acabou de falar que eu não posso me apegar aos tesouros do mundo, porque eles têm o poder de me cegar e de me fazer escravo do dinheiro. Mas, Jesus, eu tenho família para criar. O Senhor sabe como está a inflação? Só eu sou o mantenedor da minha casa. Às vezes homem, às vezes a própria esposa, por conta da doença do marido, por vezes acontece. Eu tenho filhos. Como que o Senhor me diz que eu posso não andar ansioso? Irmão, se você tem esse medo no seu coração,
você tem medo de a sua saúde ruir, ou de você não ter condições de sustentar a sua família, e isso vem te corroendo por dentro aos poucos, ao ponto de fazer com que a sua relação com Deus seja despedaçada, é para você que Jesus tem uma mensagem no dia de hoje, nos mostrando como que podemos exercer a verdadeira e plena confiança em Deus. A ansiedade é maligna porque é como se Deus dissesse: filhos, eu cuidarei de vocês. Filhos, eu tenho um pacto com vocês, eu vou cuidar. E a ansiedade faz com que nós digamos para Deus: o Senhor diz, mas eu não acredito. Como exercer uma plena confiança em Deus? É o nosso assunto de hoje. Então, em primeiro lugar, no verso 25, Jesus vai nos mostrar que o primeiro modo de nós exercermos essa confiança é contemplando o poder de Deus. Se não, vejamos: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja, a palavra andar aí, ela é bem melhor entendida como não fiquem. Então, muitos podem pensar: poxa, Jesus não está proibindo eu ser ansioso, ou ter ansiedade, ele está proibindo eu andar ansioso. Uma vez ou outra até que pode. Não. É melhor traduzido como não fiquem ansiosos. Ou parem de ficar ansiosos também. Pode ser. O verbo aqui, não andeis ansiosos, também traz a ideia de uma pessoa com insônia. É bem interessante isso. Na literatura grega antiga, era usado para pessoas que tinham insônia. Pessoas que não conseguiam ter paz de espírito e eram corroídas pelas preocupações da vida. E Jesus está dizendo: isso não pode ser marca de um verdadeiro crente. Isso não pode ser marca de um filho de Deus. A ideia aqui é que aquela multidão, aqueles discípulos, eles andavam periodicamente ansiosos, preocupados com a vida. A palavra que aparece aí, não andeis ansiosos pela vossa vida, poderia também ser traduzida como respiração. Literalmente é isso que está no texto. Não andeis ansiosos pela vossa respiração. A ideia aqui é: não andeis ansiosos pela vossa vida temporal. Irmãos, permita ajudar você a entender a força do que Jesus está dizendo para o contexto da época. Porque nós perdemos muito por estarmos no Ocidente, termos algo encanada, comida na geladeira e etc. Procuremos entender como que era o período que Jesus estava dizendo e vivendo. Primeiro, Jesus ele aponta, no mínimo, aí 4 coisas: comida, bebida, corpo e roupas. Primeiro, então, pensemos sobre comida rapidamente. Jesus está falando para um auditório de pessoas que eram pobres. Aquela sociedade era uma sociedade agrária, que dependia muito dos recursos alimentares da terra, de chover, etc. Eles dependiam completamente da colheita. Eles não tinham uma tecnologia como nós temos hoje, contra pragas, insetos, incêndios e ventos fortes. Então, era comum um fazendeiro ele depositar todas as suas posses numa plantação. E vem uma praga e acabava com tudo. E vinha uma praga e acabava com tudo. Ou um ladrão. Não tinha câmera. E como que faz? Lembremos-nos, irmãos, que o povo de Israel tinha no seu sangue uma história marcante no Antigo Testamento. Lembre-se do cerco de Jerusalém, do povo de Israel, por exemplo. Você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 6. Jeremias, capítulo 19. Onde o povo de Israel, por causa de um cerco e por outras vezes por causa da fome, praticaram o canibalismo. Eles sabem o que é passar fome, a ponto de sacrificar o próprio filho para comer. Então Jesus está falando para um povo que sabe e teme a fome, e que ela era tão real, muito mais real do que os nossos dias, muito mais real. Bebida. Naquela época não existia água encanada.
O que existia eram poços artesanais construídos com as mãos. Não era com pá, com escavadeira, não existia aquelas coisas. Eram poços que, por vezes, secavam rapidamente em períodos de seca. Quando muito povoados tinham o que os geólogos chamam de uades, que são leitos secos que se enchem de água em tempos de chuva. Então, era uma passagem de água. E eles esperavam um dia de chuva, uma temporada, para que houvesse rio ali. Passada essa temporada, não existia água. E pasmem, a água que eles guardavam durava pouquíssimo tempo, porque não era mineral. Então, num dia, eles guardavam, passavam uma semana, ou até mesmo mais de alguns dias, eles iam pegar água no odre, eles não bebiam, eles comiam a água. Porque não era água mineral que nem nós temos hoje. Ela ficava pesada, né? Como água de pântano, muito semelhante. Então, veja, quando Jesus fala de comida e bebida, ele está falando para um povo que sabe o que é ter a voz rouca, a língua colando, inchando, por causa da sede. E Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele diz a questão do corpo, pessoas, naquela época, quando Jesus fala do corpo, não existia os medicamentos que nós temos hoje, insulina. Existia diabetes naquele período, mas não tinha insulina. Existia gripe, mas não tinha gripe, paracetamol. Imagina um mundo sem essas coisas. Pois é para essa audiência que Jesus está falando. Pessoas que entendiam que um filho caindo com febre poderia morrer a qualquer momento. Diferente de nós hoje. Por isso que Pedro roga para que Jesus cure a sua sogra daquela febre. Questão das roupas. Irmãos, os pobres usavam lãs, que relativamente eram baratas, mas tinham que ter ovelhas para tirar a lã. E depois fazer um trabalho árduo para fazer as roupas. E as roupas poderiam ser consumidas com traças. E a roupa naquele período, aqui Jesus não está falando de moda. Tipo, fica tranquilo, você vai ter um vestuário para ficar se trocando, não usar a mesma roupa, para os outros não notarem. Não é essa a preocupação do auditório de Jesus. Não é. As roupas ali serviam também como cobertores. Então, quando Jesus fala de roupas, ele está falando de necessidade mesmo. De pessoas que, por vezes, temiam não conseguirem roupas adequadas para os seus filhos enfrentarem o inverno. Vocês lembram, por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 22, verso 26, a lei de Moisés dizia, se você está devendo alguém, você pode penhorar uma cabra, um terreno, alguma coisa. Se você não tiver nada, a última coisa que você pode penhorar é a capa, que era usado como cobertor também. Mas a lei de Moisés dizia, você que pegou a capa como uma garantia, à noite você tem que devolvê-la, para que esse israelita não morra de frio. Era um período difícil. Era um período onde as pessoas morriam de fato por essas coisas. Lembre-se de Paulo, por exemplo, quando ele está preso em Roma, ele pede para Timóteo, Timóteo, traga-me a capa. Porque quando um judeu ele era espancado, seja pelos próprios judeus compatriotas ou pelos romanos, eles tinham o direito de rasgar as roupas e a capa daquele judeu, para que ele não só sofresse com as agressões, mas com frio. E por isso que Paulo roga a Timóteo para que leve a capa. Então, veja, essa explicação eu trouxe para mostrar para vocês que Jesus está falando de vida e morte para aquela época. E ele está dizendo para o povo, essas coisas são essenciais. Essenciais. Jesus não está falando de um cardápio melhor ou de uma moda melhor. Está falando de coisas essenciais. Mesmo assim, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a razão é por causa do poder de Deus. Quando ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, a argumentação de Jesus aqui é no sentido qualitativo. A ideia, o ponto de Jesus é muito claro. O Deus
que concede vida aos seres humanos é o mesmo que cuida. Qual é mais difícil, criar a vida ou sustentá-la? O ponto de Jesus é muito mais difícil dar a vida. E a vida é algo complexo. Deus deu a vida, que foi muito mais difícil aos olhos humanos. O que são as necessidades do povo de Deus para Ele? Resposta: nada. Então, o ponto de Jesus aqui é muito claro. Quer vencer a ansiedade e confiar em Deus? Primeira coisa, contemple o poder do seu Deus. Lembre-se que Ele é o Deus que deu a vida. E se Ele deu a vida, o que é impossível para Ele? Segunda coisa, para que eu e você tenhamos uma vida de confiança plena em Deus, nós devemos, além de contemplar o poder de Deus em dar a vida e cuidar de nós, devemos também contemplar a providência de Deus. Veja verso 26. Jesus aqui, dos versos 26 a 30, ele dará 3 ilustrações. Primeira ilustração, verso 26, as aves do céu. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É muito interessante isso. Os pássaros não plantam, não colhem, não batem ponto, não tem poupança. E Jesus está dizendo, e o Pai Celeste cuida de cada uma dessas criaturas. É interessante que o Antigo Testamento sempre frisou esse aspecto do cuidado providencial de Deus para com as criaturas irracionais. Lá no Salmo 104, verso 27 a 28, nós lemos, todos eles quem? As criaturas, esperam que tu lhes dê o seu alimento no momento certo. Olha que interessante. As criaturas esperam em Deus o alimento necessário para que sobrevivam. E é mais interessante ainda o paralelo do nosso texto lá em Lucas, capítulo 12, é o mesmo texto, mas de uma outra perspectiva. Lucas não coloca aves do céu, e ele coloca corvos. Pergunta, por quê? No momento nós vemos Jesus falando sobre aves, e no outro momento lá em Lucas 12, verso 24, fala dos corvos que são alimentados por Deus. E é interessante que os corvos, eles sempre retomam na literatura da Bíblia. Jó 38, 41 vai dizer que Deus é aquele que fornece alimento para o corvo. O próprio Salmo 147, versos 7 e 9. A ideia de falar que Deus alimenta os corvos é muito interessante porque os corvos eram animais impuros, segundo a lei levítica. E quando Jesus diz que Deus alimenta até mesmo os corvos, ele está dizendo, se Deus, que é santo, alimenta animais impuros, quanto mais vocês, que são povo dele, filhos. Se Deus assim cuida até mesmo de animais impuros. O outro exemplo que Jesus traz no verso 27 é o exemplo o limite da nossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Lembremos-nos que côvado é uma unidade de medida na Bíblia, cerca aí de 45 centímetros. O que Jesus está dizendo aqui pode ser muito bem entendido numa cultura americana, por exemplo. Os americanos, quando fazem aniversário, normalmente eles dizem o seguinte, posso comemorar porque eu andei mais 1 quilômetro na minha existência. Nós não temos esse costume. Então a ideia se assemelha muito ao que Jesus está dizendo aqui. Pense na vida como uma grande caminhada. Você tem um limite, eu também tenho. Deus é quem colocou esse limite. E Jesus está dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia a mais daquilo que Deus determinou? Ninguém morre antes da hora. Deus determinou o dia da sua morte, a hora e o local, e até mesmo o modo. Você vai ler, por exemplo, Davi dizendo isso. No Salmo 139, verso 16, Davi diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Preocupar-se, deixar com que a ansiedade corroa seu coração, não mudará em nada o decreto de Deus.
Terceiro exemplo, os lírios do campo, versos 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Lembre-se que aqui não é moda, é necessidade. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus ele apontou para um tipo de flor silvestre que existe na Palestina. Aqui na nossa tradução como lírio. Poderia ser traduzido como flores silvestres também. Naquela época, como eu já disse, as pessoas precisavam de lã, precisavam se cuidar para não morrer de frio. O marido trabalhava, enquanto a mulher fiava. A ideia, o marido traz a lã e a mulher fazia, era um trabalho para mulheres, você pode ver isso em Provérbios 31, fazia as roupas. E Jesus está dizendo, por que vocês se preocupam com isso? A ponto disso corroer o vosso relacionamento com Deus. Eu garanto que os lírios dos campos, essas flores silvestres, que não trabalham nem fiam, como são cuidadas pelo vosso Pai, elas se vestem muito melhor do que qualquer veste que Salomão vestiu em toda a sua glória. Naquela época, era muito comum as pessoas tentarem imaginar como era a roupa de Salomão. Porque a Bíblia fala que Salomão era muito rico. O período mais rico do povo de Israel era o período de Salomão. E o povo tinha, folcloricamente, essa ideia de ficar imaginando. Então as crianças judias da época de Jesus ficavam, como que era o quarto de Salomão? Como que eram as roupas de Salomão? Isso era comum na literatura rabínica também. E Jesus usou de algo cultural e disse, olha, nem Salomão se veste como a criação. Observem, principalmente para nós. Veja, entre depois, veja como que é a beleza da Amazônia, por exemplo. Pois é, Deus cuida da sua criação. E isso é uma prova também de que Ele cuidará de nós, porque Jesus diz aqui, essas flores silvestres, quando elas secavam, e era rápido que isso acontecia, os judeus pegavam aquelas flores, aquela vegetação, para colocar no carvão, para fazer comida. Então o carvão estava ali quase morrendo, está ali no churrasco, o carvão está quase morrendo, era colocado aquelas flores e o fogo aparecia de novo. Jesus está dizendo, olha, se Deus veste de forma belíssima os lírios, que hoje estão aí, mas amanhã estão para o fogo, quanto mais eu, quanto mais vocês, Deus não cuidará de nós naquilo que precisamos. O Antigo Testamento é claro em dizer que o povo de Deus peregrinou por 40 anos no deserto. E Moisés diz, lá em Deuteronômio 8:4, que nem as sandálias foram gastas. Jesus prometeu que Deus cuidaria de cada um de nós em nossas necessidades. É interessante que o texto no verso 30 termina dizendo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Isso explica muito acerca do nosso medo e da nossa ansiedade. É porque nós não cremos no que Deus diz. Foi a falta de fé que fez com que os discípulos temessem a tempestade no mar da Galileia. Foi a falta de fé que fez que eles temessem a falta de pão e peixe para despedir as multidões. É a falta de fé que faz nós temermos o dia de amanhã. E a solução, nesse contexto, é que nós observemos. Olha a criação. Olha a generosidade do seu Deus. Ele cuida de todas as coisas ao nosso redor. Da atmosfera, dos astros, do planeta Terra. Por que Ele deixaria o seu povo, ao qual Ele entregou o seu próprio filho para morrer por ele? Penúltimo, outro passo para que nós confiemos plenamente em Deus, além de contemplar o seu poder e contemplar a sua providência, é contemplar também a sua onisciência. Versos 31 e 32.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que precisamos. E aqui Jesus faz um contraste muito claro, dizendo, se vocês devem confiar na onisciência de Deus, no conhecimento de Deus sobre as necessidades de vocês. Porque se vocês assim não fizerem, vocês se assemelharão aos ímpios, aos gentios que adoram ídolos, que são escravizados pelos tesouros deste mundo, conforme o texto nos versos 19 a 24. Os ímpios, por terem ídolos que não ouvem as orações deles, eles são escravos do dinheiro mesmo. Eles são escravos dos tesouros transitórios desse mundo. Por isso eles são preocupados com essas coisas. Mas Deus, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é um ídolo. Deus não é mudo, surdo e cego. Ele vê a nossa aflição e promete na sua palavra que cuidará das nossas necessidades. Lembre-se da oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não prometeu a picanha. Ele não prometeu o luxo. Mas a necessidade é com Ele. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Veja. No século IV, houve um imperador chamado Juliano, apelidado de o Apóstata. Juliano, certa vez, escreveu a um homem chamado Plínio: temos de nos envergonhar. Não se encontra um mendigo sequer entre os judeus e aqueles galileus ímpios, falando aqui dos cristãos, que eram chamados no primeiro século até o século IV, V, de galileus ímpios, na sua grande maioria. Eles alimentam não só o seu próprio povo, mas também o nosso, enquanto o nosso povo recebe nenhuma ajuda de nós. Então veja, o Juliano Apóstata, ele olhou e falou, tem que admitir, eles têm um bom coração. Porque além de ajudar o povo deles, eles ajudam os nossos também, que são pagãos. Eu tenho que reconhecer isso. Nós não temos essa habilidade, esse amor ao próximo. Agora, eu sei, nós temos que aprender muito sobre generosidade com esses irmãos. Mas meu ponto não é esse, com essa ilustração. Imagine se um líder mundial chegasse a público e dissesse, como Juliano, temos que nos envergonhar. Porque o mundo está um caos. A ansiedade é vista por todos os lados. As pessoas se corroem o tempo todo por conta das pressões mundiais. Bolsa de valores, política, entre outros assuntos. Mas se tem um povo que parece que nada acontece com eles porque eles confiam no Deus deles, é o povo cristão. Eles não andam ansiosos porque eles confiam no Deus que eles têm servido. Porque eles sabem da aliança que eles têm com esse Deus. Já imaginou isso? Deixa eu perguntar, como que está o coração por causa da política do Brasil neste ano? Irmãos, é algo que eu falo também rotineiramente para a nossa igreja, a fim didático. A repetição tem um fim didático. Irmãos, a igreja nunca dependeu de governante nenhum. De nenhum lado. Porque enquanto a igreja sofria perseguições do Império Romano, era Deus, e sempre foi Deus que permitiu que a igreja prevalecesse diante dos ímpios. Portanto, nós devemos exercer a nossa cidadania com sabedoria, mas sem ansiedade. Porque aconteça o que acontecer, estamos nas mãos de Deus. E dessas mãos não há diabo, não há político, não há partido que nos arranque. Ele cuidará de nós, é a promessa dele. E que o mundo veja isso na sua casa. Que você, quando for sentar para jantar e a conversa for enveredar para a política, mostre
Qual rei você tem confiado? Mostre que o nosso reino não é deste mundo. E o texto termina, meus irmãos, dizendo que, além de contemplarmos o poder de Deus, a providência de Deus e também a onisciência de Deus, nós devemos, por fim, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Então não é só observar, é agir também, buscando o reino de Deus. O texto diz, verso 33 a seguir: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, não são todas as coisas, estas coisas, ou seja, as necessidades, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O verbo, o imperativo aqui, buscar, é muito forte. Por si só, ele já é uma ordem fortíssima. Acrescenta-se o em primeiro lugar, dobra-se a força. Ou seja, crente tem que priorizar as coisas de Deus. Isso não é para pastores, não é para líderes, não é para evangelistas ou missionários, é para todo o povo de Deus. O nosso maior objetivo é ver o reino avançar, porque trabalhamos para a glória de Deus e para a manutenção do reino de Deus neste mundo. Simples assim. Porque o que nós ansiamos é o domingo, é estar aqui é o nosso lugar. A segunda-feira é um momento, é um parêntese na história. Nós morávamos com Deus em Adão, perdemos o paraíso foi recuperado em Cristo, e agora nós estamos caminhando para lá. Essa história é um parêntese. A nossa vontade é estar com Ele, e o domingo é um lembrete disso. Por isso é uma loucura você, durante a semana, se preocupar mais com as coisas do mundo que são temporais do que com as coisas que são eternas. Por isso que tem que haver o culto no lar, o discipulado em casa, a consagração individual, pública. O reino de Deus é o que nós mais necessitamos, irmãos. Você tem preparado os seus filhos para o reino de Deus? Você tem se dedicado a este reino? Lembre-se de Marta e Maria, lá em Lucas 10. Enquanto Marta estava preocupada com tantas outras coisas, Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo. Às vezes somos prontos a aceitar horas extras do trabalho, faltar aos cultos, incutir na cabeça dos nossos filhos que o melhor trabalho é o que dá mais dinheiro e te consome mais. Mas Deus está falando para nós nesta noite que aquilo que deve nos mover é o reino de Deus. Isso eu acho que nós temos perdido como herança dos reformados. Os puritanos do século XVII, eles ensinavam seus filhos: vocês vão para a faculdade, mas não se esqueçam que o principal objetivo da vida de vocês é adorar e ter comunhão com Deus. Então, às vezes, os pais, eles perguntavam primeiro para os filhos: como está a comunhão com Deus? Não se você passou nas matérias, isso é depois. Como que está a leitura bíblica? Essa deve ser o nosso maior foco, nosso maior objetivo. As outras coisas, as necessidades, Deus há de acrescentar. E por isso nós não deixamos nos escravizar com as coisas deste mundo. Basta cada dia o seu desafio e o seu mal. Eu termino concluo o sermão respondendo um possível questionamento que você pode estar pensando aí. Tudo bem, Daniel, eu entendi as razões pelas quais eu não posso me preocupar, entendi o modo como eu devo exercer a minha plena confiança em Deus. Eu devo olhar para o poder de Deus, a vida é maior do que as coisas. Eu devo olhar para a providência de Deus. Poxa, Deus cuida de todas as coisas, não vai cuidar de mim? Poxa, Cristo morreu por mim. Eu sou povo dele, ele tem uma aliança comigo, então eu tenho que olhar para a providência de Deus. Eu tenho que me lembrar também da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é um ídolo atabalhoado. Ele ouve, ele sabe da nossa aflição, ele há de suprir as nossas necessidades. Então eu tenho que saber que Deus é onisciente, não é um ídolo.
Eu tenho que buscar, em primeiro lugar, as coisas do céu. Isso deve pulsar no meu coração. Mas mesmo assim eu sou ansioso. Eu vou sair daqui ansioso, eu sei disso. Eu estou lutando contra isso há anos. Eu gostaria de rapidamente dizer uma coisa para você. Ou melhor, 3. Primeiro, o cuidado de Deus, você deve lembrar que não é para os ímpios. Se você nesta noite ou nesta gravação está assistindo a esse sermão e não ainda teve um encontro com Cristo, nada disso é para você. Se você é cuidado, é simplesmente pela misericórdia de Deus, que está sobre todos. Mas o compromisso pactual de Deus de suprir as necessidades é para o seu povo. Não é para as pessoas que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro, então, se você não está nessa condição, de fato você vai vir ansioso, escravo deste pecado. Segundo, se você é um cristão, procure estudar e ler acerca de quem Deus é, os atributos de Deus. Veja que eu foquei naquilo que o texto mostra: poder de Deus, providência de Deus, onisciência de Deus e reino de Deus. Ou seja, o remédio para a nossa ansiedade está em Deus. Então, você sabe quais são os atributos de Deus? Você sabe quem é Deus? O que significa dizer que Deus é imutável, santo, justo, amoroso, benigno? Eu recomendo, estude em casa, crie um grupo de estudos e experimente essa doçura que é conhecer o seu Deus, quem Ele é. E só de você observar essas questões, o seu coração encontrará descanso. E aqui, rapidamente, eu cito uma ilustração. Você encontra essa ilustração no livro A Supremacia da Pregação, de John Piper. Ele diz que certa vez ele foi de manhã à igreja e disse: hoje eu vou pregar diferente, como nunca preguei na minha vida. Vou pregar sem aplicar o sermão. A aplicação é o momento que a gente, depois de explicar o texto, fala: isso tem a ver com você nesse seguinte modo. Se aplica assim, quando você estiver na escola, no trabalho, etc. Isso é aplicação. Ele diz: hoje eu testaria uma coisa. Na minha concepção, de acordo com as Escrituras, o povo tem fome de Deus, mas não sabe dar um nome a isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pregar sobre a santidade de Deus em Isaías, só mostrando quem Deus é e como Ele é santo. Pois é. Ele assim o fez, não aplicou em nenhum momento. Só explicou o que é a santidade de Deus. Ele ficou com dúvida como foi o sermão, e durante a semana, pais foram procurá-lo. Um pai e uma mãe, dizendo: pastor, nós ficamos de falar com o senhor sobre um assunto delicado, nós descobrimos um abuso sexual da nossa filha, de um parente próximo. A nossa família estava despedaçada. Nós queremos que o senhor nos aconselhe, nos discipule, cuide de nós, mas deixa-nos dar um testemunho para o Senhor. No domingo passado, quando o Senhor falou sobre a grandiosidade de Deus e a sua santidade, o nosso coração encontrou paz. Que Deus é esse? Grandioso e santo. É esse Deus que eu sirvo. Então veja, entender quem Deus é um grande remédio para a sua ansiedade. E muito da nossa ansiedade é falta de conhecimento de quem é Deus. E por fim, adquira um hábito de se voltar para Deus toda vez que a preocupação bater a porta. É como, se você tem prática de cozinhar, às vezes está ali, encosta uma panela quente. O que você faz? Tira a mão. Tem esse costume, esse reflexo. Toda vez que a ansiedade querer bater a porta, fala: opa, está na hora de eu dobrar os meus joelhos, porque eu não tenho força para solucionar o meu caso por mim mesmo. Deixa eu rogar para aquele que cuida de mim, para aquele que é poderoso, providente, onisciente e que tem um reino. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Deus, a Tua palavra diz que a ansiedade corrói o nosso relacionamento para contigo. Deus, permita-nos que confiemos em Ti plenamente e que nós busquemos o Teu reino acima de todas as coisas. Ó Deus, que quando a Tua palavra disser: filho, eu cuido de Ti, que nós creiamos nisso, Pai, de todo o nosso coração. E se aqui algum irmão ansioso, que o Senhor traga cura, não com métodos humanos,
mas manifestando a tua glória para essas pessoas. É isso que nós precisamos. É nisso que ansiamos. Ó Deus, eu já gostaria de orar também para que o Senhor nos despeça em paz, debaixo da tua mão graciosa, debaixo do teu poder, da tua onisciência, ó Santo Deus, sabendo que o Senhor cuidará de nós. Livra-nos do homem maligno. Fortalece-nos durante a semana para que nós cultuemos o Senhor no nosso trabalho e onde nós estivermos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.